Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, quem diria a revelação de Mauro César com relação à meia do Bahia Cauli, presidente do Flamengo. Além disso, vamos trazer também a situação do ataque do Bahia com números interessantes. Para completar, tem tabela e também detalhes interessantes da arbitragem. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje é mais um Plantão no Bara, mas antes disso eu peço a sua ajuda, eu vou até atualizar aqui o número de inscritos, contando com você que de repente não está inscrito nem percebeu, para se inscrever e ajudar a gente, porque já estamos com 79.884, só faltam 16 para chegar a 79.900 e de repente aí já 80k, então se você não está inscrito, clique no botão inscrever-se, não paga nada por isso e vai estar ajudando muito a gente. Outra coisa, se tem jogo, tem jornada esportiva, vamos trazer tudo da Fonte Nova envolvendo Bahia e Juventude, a gente conta também com a presença de vocês. Para completar, se tem jogo, tem play, você já sabe da Inplay. Inplay é um fantasy game, clique no link que está fixado pelo comentário também na descrição do vídeo, ou baixa o aplicativo da Inplay de graça pelo sistema Android, ou aponte a câmera para esse QR Code que você está vendo aqui na tela. Exatamente isso aqui, gente. Fez isso, você vai ter acesso à Inplay, o cadastro é de graça, ainda ganha de presente 1.000 moedas para você poder se inscrever nos campeonatos. Acertou o palpite, você ganha moeda, e aí troca por dinheiro de verdade. Tá aqui, gente, a nossa página na Inplay com vários campeonatos, tudo muito seguro. E minha dica para hoje é isso aqui, ó. Domingo especial, 1 milhão de moedas. Tem um Bahia aqui, você vai escolher palpites de acordo com as partidas de hoje. Tá aqui, gente, várias possibilidades. São 15 palpites. São Paulo dará mais de 1,5 chutes no gol do primeiro tempo. São Paulo Fluminense, esqueci, né, gente? Pelo menos 2 chutes jogando em casa. Ou seja, são situações simples. Escolheu, acertou, pontua, chega junto aí e divide o prêmio. Então aproveite aí, não se esqueça, é de graça, ainda pode concorrer a uma grana extra na Inplay. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo bons resultados para o Bahia. Isso mesmo, vamos trazer aqui esse panorama de uma Série A que tem sido, inclusive, gentil com o nosso tricolor de aço. Tá aqui, já tivemos rodada ontem, Botafogo e Corinthians 1-1. Então vejam que o Botafogo não desgarrou do Bahia, interessante esse empate. Mirassol 1, Vitória 1 também, detalhe é o seguinte, o Mirassol não passou do Bahia com um jogo a mais. Fortaleza 3, RB Bragantino 1, ou seja, Bragantino tá aqui, ó, com 3 jogos a mais do que o Bahia e 2 pontos apenas de diferença, não passou também. Sport Santos não interessa não. Palmeiras e Grêmio, que poderia ter sido pelo menos um empate, né? Mas o Palmeiras acabou ganhando. O Bahia joga hoje, às 18h30. Se tem jogo, tem jornada esportiva, a gente conta com vocês. E tem jogo também, tem também na Inplay. E na Inplay você pode se inscrever aí, participar, que concorre a 1 milhão de moedas, pode trocar por até R$1.000. Quanto ao Bahia, o Bahia vencendo tá aqui, gente. 25 pontos, pode chegar aos 28 e volta para o G4. Ou seja, partida importantíssima no dia de hoje. E o Bahia tem que fazer o dever de casa para chegar aí à quarta colocação. A informação que eu trago agora é justamente sobre essa sequência do Bahia. Vamos trazer aqui que o nosso querido Lu Santana postou a respeito do Bahia, que trouxe no dia de ontem, inclusive, a tabela detalhada de mais 4 jogos pelo Brasileirão. Aí tem aqui Juventude, né, agora, né, Retrô, depois vem Sport e Retrô de novo, aí tem Fluminense, dia 9, Corinthians, dia 16, vejam aqui que tem uma semana inteira sem jogo, depois 20, Ceará, 24, Santos, e 31 de agosto fecha com Mirassol. Então, de 9 a 16, gente, finalmente, da 19ª, 20ª rodada, uma semana cheia de trabalho. E tá aqui, ó, o Bahia terá a primeira semana sem jogos entre 9 e 16 do 8, excluindo a pausa do Mundial, claro. Serão 54 jogos disputados, incrível, hein, gente? E ainda com 2 jogos adiados, que não duvido que seja nessa semana livre. Isso diminui muito minhas críticas à CEN, de verdade mesmo. É muito difícil desenvolver e evoluir o trabalho nessas condições. Então, realmente, maratona pesada. Agora, o Bahia sabe disso, tem que reforçar o seu elenco e dar uma oxigenada para tentar aí ter um elenco um pouco mais robusto pensando na temporada. Então, a informação agora é a respeito justamente de nosso ataque. Vamos trazer aqui essa postagem bem interessante, trazendo esse panorama do ataque do nosso tricolor de aço. Tá aqui, ó. Produção ofensiva em alerta. Esses são os números dos principais jogadores de ataque do Bahia após os primeiros 14 jogos do Brasileirão 2025. Em conjunto, os 7 atletas somam 8 gols e 5 assistências. Eric Puga foi o mais participativo com 2 gols e 3 assistências. Ademir e Juba ainda não participaram diretamente de gols. O time precisa de reforços ou vai engrenar com esses atletas. Puga, Michel Araújo, William José, Kaique, Thiago, Lúcio Rodrigues e Ademir. Então tá aí, gente, interessante, né? Interessante essa situação, mas vejam vocês que os números não são absurdos. Tem jogadores que, claro, independente disso, estão muito bem, e chama atenção aqui porque o Juba tem participado muito, inclusive, tem números que agregam bastante. Agora, por outro lado, no combo geral, a gente precisa realmente reforçar também o nosso time ofensivo, o gol que está caro.
Então tá aí a situação envolvendo o nosso tricolor de aço e tem que estar atento, né? Tem que trazer, já falamos sobre isso algumas vezes, mas vamos continuar cobrando, né? Temos que trazer goleiro, temos que trazer também algum atacante mais forte, tem que trazer zagueiro urgente. Então tá aí o combo e os números só confirmam essa situação. Tá, a informação que eu tô agora sobre a partida de hoje, Bahia e Juventude, a gente tem que ficar atento, a gente tem que acompanhar. Ah, Bara, mas enfim, né? Isso aí pode não acontecer, ou tem que já saber que essa tipo de situação acontece. Pois é. Tá aqui, inclusive, nosso querido Luiz Santana trazendo essa postagem, que é um alerta para hoje. Então tá aqui, gente. Matheus Caldançan apita Bahia e Juventude. A última partida que ele esteve foi na temporada passada. Grêmio 0, Bahia 2. Tá aí, pelo menos. Um bom sinal, mas tem muito tempo que ele tá um pouco, entre aspas, né? Que é afastado aí. E aí, qual o detalhe que nos preocupa? Essa a questão. Tá aqui, gente. Matheus Candansan esteve em pelo menos 2 lances muito polêmicos na temporada. Inclusive, chegou a ser afastado depois da partida contra Grêmio e CSA. Matheus é daqueles casos que o árbitro é ruim mesmo para qualquer lado. Então tá aí, gente. Realmente preocupa. Tá aqui, inclusive, o Sou do Apito fazendo uma análise da partida dele, né? Raras até, eu acho até que tem tido pouca rodagem, realmente preocupante. Então o Bahia tem que ficar atento para evitar problema, para evitar, inclusive, ser prejudicado pela arbitragem e perder 3 pontos em casa. Não pode. Então tem que jogar bem, não fletar com risco e tentar garantir esses 3 pontos que são essenciais. Para completar, vou trazer aqui uma revelação muito interessante de Mauro César com relação ao Flamengo, presidente do Flamengo e Cauli. Vamos trazer inicialmente aqui esse trecho de um registro dele falando sobre o assunto. Tá aqui, gente, vamos ver. Quando o BAP assumiu a presidência do Flamengo, é importante você entender, o BAP ele tem uma visão do futebol. Primeiro, é um cara que ele gosta de ver jogos, assiste muitos jogos e tal. E há algum tempo, por exemplo, ele não era presidente do Flamengo, tá? Mas ele, por exemplo, tinha uma admiração pelo futebol do Cauli, do Bahia. Se ele fosse presidente do Flamengo na época, certamente ele teria corrido atrás da contratação do Cauli, porque ele falava com empolgação do Cauli. Só para dar um exemplo, o Cauli era menos conhecido do que é hoje. Então, o BAP tem essa característica de gostar da ideia do scout, de buscar jogadores do mercado que podem se valorizar. Não é errado, não é errado. Tá? Só que o Flamengo, pela posição em que está no mercado do futebol brasileiro e sul-americano, e até mundial, né, ele tem potencial para investir pesado. E o futebol de hoje, gente, se faz assim. Os times investem pesado. Os times colocam a grana para contratar os melhores jogadores. Aí, gente, quem diria, hein? Interessante. Vou trazer já já aqui mais detalhes a respeito justamente dessa questão que o Mauro César está revelando, uma revelação bem interessante. BAP é Luiz Eduardo Batista, é o presidente do Flamengo, que vai de 2025 até 2027. Então vejo que a revelação é impactante, né? Essa tensão especial. Na época nem era presidente, que ali não era tão famoso, mas depois ele se tornou presidente. E tá aí uma revelação importante. E inclusive o Lucas Gabriel aqui tá repercutindo, né? Mauro César Pereira comentou em live que o BAP sempre foi um admirador do futebol de Cauli do Bahia. Coincidência ou não, esse era justamente o meu nome favorito para dividir minutos com a Arrascaeta por aqui. Aí tem aqui, Cauli, tal como a Arrascaeta, se destacam no futebol brasileiro pela facilidade em dominar o entre linhas como poucos. O camisa 8 do Bahia possui capacidade para identificar espaços, ocupá-los e pisar na área como um bom ponta de lança. Tá aqui, inclusive, a postagem. E aí ele complementa aqui. Nesse estágio da temporada é dificílimo tirar o Cauli do Bahia. Mas a oportunidade real surgiu lá no início do ano, quando o Meia estava em baixa, questionado pela torcida e chegou até a negociar com o Botafogo. Negociar não foi, não procede, mas o Botafogo teve realmente interesse. E aí, engraçado, é que a torcida do Flamengo começou a repercutir, né? Caio Alexandre também teria vaga para mantermos a qualidade do time e rodar o elenco. Aí ele joga muito. Aí um outro aqui. Cara, o Cauli não tá jogando absolutamente nada no Bahia. Aí ele responde, ótimo, manda pra cá que o Filipinho sabe o que fazer. Que é Felipe Luiz, né? O BAP acompanhando o Cauli me pegou. Aí ele botou, eu ri disso também. Imagina o BAP assistindo a partida do Cauli lá no Ludogorets, né, da Nivel Bulgária, né, ele jogou, né? E por aí vai. Vários comentários, inclusive, a respeito de Cauli, né, do meio campo do Bahia. Todos os meio-campistas do Bahia caberiam no Flamengo hoje. Inclusive, eu gosto muito do Jean Lucas. Contra o Flamengo, ele sempre arruma uma chance clara para o Bahia. Tem aqui muito bom meio campo do Bahia, Caio Alexandre, Cauli, Michel Araújo, Jean Lucas, ainda tem o Everton Ribeiro, e por aí vai, né? Enfim, bem interessante, gosto do Cauli, tem uns 7 jogos já, você vê a galera realmente interessada, e vejam vocês como são as coisas, porque é um jogador
né, do Bahia, Cauli, que realmente não vem fazendo temporadas excelentes, mas sempre é um bom jogador. Cauli é realmente diferenciado. O Bahia comprou e depois estendeu o contrato e evitou que o Palmeiras levasse o Flamengo de olho. E o mais curioso é que não é o Flamengo, né? É uma atenção especial, um interesse especial do presidente do Flamengo, o BAP, o Luiz Eduardo Baptista, né? Por isso que é BAP, né? Que é BAP, vem de Baptista, com relação a Cauli. E sobre você, deixe sua opinião agora. Se o Flamengo quisesse, como se fala, soltar moeda, final do ano, poderia até haver conversa, né? De repente, quem sabe, Cauli, para mim, repito, é diferenciado, mas às vezes falta um pouco de sintonia ali em relação a Cauli. Só que, enfim, a depender do valor que o Flamengo pudesse botar na mesa, para mim seria um jogador negociável desde que o Bahia repusesse bem essa peça. Agora, por outro lado, se você quer que ele saia barato, eu sinceramente não, por mais que ele tenha oscilado, é um jogador que, como você menos espera, né, e é bem a cara de Cauli, em alguns lances ele acaba resolvendo. Não sei que fosse realmente muito, mas muito dinheiro. Só que, enfim, né, por enquanto não tem nada a respeito, mas de repente, quem sabe, na próxima janela fim do ano, podemos ter novidade envolvendo Flamengo, Bahia e Cauli. Mas tá aí, Mauro César revelando algo interessante, essa atenção especial do atual presidente do Flamengo, quando não era ainda presidente do Flamengo, com relação ao nosso meia. Cauli, quem sabe, isso não pode virar negócio um dia, mas já se foi o tempo que era fácil tirar o jogador do Bahia. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 80 mil inscritos e faça o cadastro da Emplay, é de graça, você pode concorrer a 1 milhão de moedas trocando por R$ 1.000. Tamo junto, saudações colores, até a próxima.